Esboço. O que é o esboço? O esboço nada mais é do que os contornos básicos e preliminares de uma obra ou de uma composição ou de um conjunto de objetos. Quando revelamos esta linearidade básica inicial, nós estamos perpetuando um pensamento quase sempre inicial. O esboço tende a ter esse pensamento inicial, diferentemente de um croquis, que tem um pensamento de acabar, de acabado, de finalizado. O esboço é um pensamento inicial, é o oposto. E tende a ser bem definido, bem executado, sem erros, sem grosserias, sem excessos. Esse esboço ele pode ser aplicado na aquarela, no guache, na pintura acrílica, na pintura a óleo, nos mais diferentes temáticas e principalmente na área figurativa, onde podemos trabalhar a paisagem, a natureza morta, o retrato, a figura humana, o modelo vivo. Porém, o esboço em algumas temáticas, como o abstrato, tende a assumir, não há necessidade de usá-lo. Hoje, na pintura contemporânea, temos os mais diversas temáticas, não só abstrato, em que não há necessidade de utilizar o esboço. Então, aqui nós temos a obra que eu fiz, que se chama Sonho de Médium. Aqui eu tenho uma pessoa deitada em escorço, num posicionamento na diagonal, seus pés à direita, cabeça à esquerda. Temos espíritos tratando e uma maca. Na verdade, ele está num lençol, esse lençol flutua no ar, né? Ele não está numa maca. Esse é um esboço de uma pintura que eu realizei. A seguir, eu vou mostrar a imagem da pintura. Então aqui nós temos linhas fixas, contornos precisos dentro de uma concepção de perspectiva, de anatomia. Tudo isso teve que ser estudado e analisado antes de realizar a obra, para que durante a construção não perdesse tempo refazendo esse contorno. Então o esboço ele envolve uma organização premeditada para uma concepção complexa de uma tela, de uma pintura, de uma encomenda, e esse esboço envolve uma certa precisão, porque a ideia é justamente você não ficar refazendo e tirando essa linha. O esboço ele é para ter uma concepção precisa do que você quer representar. Tendo essa concepção precisa, agora com a imagem da obra finalizada, vocês veem como tudo encaixa as cores, e isso ajuda a respirar as cores no lugar certo, fazer um processo que respeite a cor branca do fundo, ou seja, você não tirando as cores dos seus locais, que elas são premeditadamente concebidas, como eu falei, elas ajudam a reforçar, realçar, né, essa saturação da cor. Então, o esboço ele ajuda a evitar futuros erros, evitar alteração das cores durante o processo. As cores respiram com mais precisão, com mais naturalidade, que foi muito necessário para a geração dessa pintura. A cor ela é essencial na concepção dessa composição. Agora eu vou mostrar um time-lapse de uma construção de uma tela minha, Begônias, em que eu executo esse esboço do natural. Então, o esboço, tendo essa concepção da linearidade do contorno principal da composição da obra, né? As pinturas do natural, muitas vezes elas necessitam de um prévio treinamento ou de um prévio esboço no caderno. E neste momento eu já vou organizando o desenho e a concepção da minha ideia diretamente na tela, com a tinta. Eu não entro com lápis nem com carvão. Como eu disse, poderia ser preconcebido a ideia no caderno, num desenho pequeno em A5, A6, e organizando a composição, que ajuda a não alterar esse desenho sobre a tela. Obviamente você fazendo pela primeira vez,
Numa tela, você pode acabar querendo alterar alguns tamanhos, proporções, e aqui eu vou mostrando como eu vou colocando, né, as formas. Em alguns momentos eu tiro algumas linhas, coloco outras, mas eu estou criando diretamente sobre a tela o esboço com tinta, né, que é bastante possível. Os artistas até preferem esse processo do que o carvão, que muitas vezes pode melar, manchar e até marcar no fundo da tela, dependendo da quantidade de tinta que o artista utiliza.